Bom, ligação por flange, né? Então agora nessa aula a gente vai falar de ligação de tubulação por flanges, né? Então, pessoal, a ligação por flange, ela é composta por dois flanges, parafuso ou estojo ali, porcas e a junta para evitar ali o vazamento. Então, pode ser empregados simplesmente ali para conectar elementos de tubos em si, mas também ali também válvulas, equipamentos, né? Então, e são utilizados ali mais empregados em diâmetros, né, maiores de que 2 polegadas. Então, da mesma forma, as conexões, a gente tem aqui, ó, os modelos, né? Cruzeta, curva, joelho de 90, T, redução, né? Assim como os outros, mudando apenas a extremidade dela, né? A conexão que é flangeada. Então, como eu falei, né? As conexões flangeadas são para tubo de 2 polegadas ali ou maior, né? E são utilizados aonde precisa ter facilidade de desmontagem, né? Então, para estar ligando o tubo a válvulas, a equipamentos, né, como bombas, tanques. Então, a tubulação ao longo da minha linha, ela vai ser soldada. Quando chega na parte do flange, quando chega em parte mais próxima, que a gente vai estar ali, né, unindo elas por flanges. Não vou estar colocando, unindo todos os tubos por flange, né? Então, sempre essa aí é a solda. Então, é, 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 nós temos, né, essa aplicação, né, de desmontar, para estar ligando ali tubos com válvulas ou equipamentos, tá? Devido à facilidade de desmontar. Para ligação corretamente de um tubo no outro, então, ligação de aço com revestimento interno anticorrosivo, ou a gente pode sim utilizar ele aí se eu tenho aqui o que? Um tubo de aço e ferro fundido, onde aí eu preciso muitas vezes, né, ter limpeza de tubulação, eu posso colocar isso na minha linha, mas também se eu tenho dificuldade de solda, mas ao longo da linha no todo não, são colocados, são posicionados aqui, ó, na minha tubulação em pontos estratégicos. Porque até aqui, ó, a minha ligação aqui, se eu tenho revestimento interno corrosivo, né? Então isso aí ao longo da minha linha, né? Eu não, a solda eu não vou ter esse meu revestimento ali interno, né? Então já tem até algumas técnicas ali que pode estar fazendo ali ao passo em relação a isso, mas não se é aplicado, entendeu? O, os flanges ao longo da linha num todo, só aonde eu quero ter facilidade ali de remoção, né, quando é tubo no tubo. Então, também deve ser usada, como falei, ó, número menor possível, né, pois são pontos possíveis vazamentos e também são caros, pesadas e volumosas, né. O flange pode ser independente, soldados, rosqueados ou ao tubo, que nós vamos ver depois, e de, determinada ali, né, em cima do seu diâmetro, né, facilidade ali para tubo de 2, mas também tem algumas situações ali, né, de menores. Então, olha só, aqui está meu tubo, aqui é o meu flange. Então, vou unir ele através de solda da minha tubulação. Aí eu venho o flange, aqui eu vou ter o parafuso, né, ou o estojo, e a porca prendendo ele. Então, a desvantagem que a gente tem são o que? Vazamento, que ele é pesado, é volumoso e o valor é maior. Então, os tipos de flange que a gente tem alguns que são integral, já está na minha tubulação, esse meu flange, certo? Outro que é aquele que a gente mostrou ali, né? Que é solda de topo aqui, ó, no pescoço da nossa tubulação. Então, o primeiro é mais equipamento de ferro fundido integral. Nesse ele tem uma resistência maior, aperto, só que as tensões residuais ali, né, menor, né? Então, a montagem tem um tubo ali chanfreado, né? E o bom é que
dá para a gente também estar colocando ali no comprimento correto, né? Tá adaptando, caso esteja um pouco fora da medida, diminuindo a nossa tubulação. Outra aqui eu soldo em ângulo, né? Então a tubulação está aqui e essa parte aqui, ó, do meu flange vai ser apoiada e a solda vai estar aqui nessa parte do flange, então, que é o sobreposto, né? Então ele é mais barato, né? O aperto ali um pouco menor do que o outro devido ao tipo de solda, mas já não vou ter tanto problema com as tensões residuais, né? Aí a gente tem aqui, ó, o rosqueado, né? Então o meu tubo tem que ter uma rosca para eu rosquear esse meu flange. Então isso é aplicado em tubos não soldados e não metálicos, né? Porque o aperto ali vai ser menor devido à parte da rosca, né? E com isso aí, né, a rosca vai, né, ter maiores tensões e também vazamento. Esse de encaixe, né, minha tubulação vai encaixar aqui no flange e eu vou ter um ângulo aqui. Esse é utilizado em menores de 1,5 polegada, né? Então, que é mais fácil ali da montagem. O solto, flange solto, né? A gente tem ele aqui na parte da tubulação, que é curva, e esse eu consigo rotacionar o meu flange, girar como se fosse um volante. E a solda vai vir ele aqui na nossa tubulação, né? Então ele é solto ali, tem uma virola ali sem o contato. Então ele é fácil ali para a gente fazer aqui o aperto entre os dois flanges que eu posso posicionar na forma correta. O flange seco, que não vai estar ligado em outra tubulação, né? São extremidades de equipamento, né? Ou futura expansão, né? Você deixa ali já parte da sua tubulação pronta para uma ampliação. E o outro, né? O flag aqui tipo anel, que é só a parte do flange que você vai apoiar sobre a sua tubulação e vai fazer a solda ali de penetração. Então, esses são os tipos, né, de flange. E só que cada flange, na extremidade, a gente tem a face, né? Porque isso que vai entrar em contato. Aqui tem um flange e aqui embaixo, ó, vai vir um outro flange com uma outra tubulação. Então nessa aqui, ó, é uma face com ressalto, que vai ter esse ressalto. Essa é uma face plana. Então essa união aqui, eles vão ter que vir as juntas, né? Para estar evitando esse vagamento não ficar aço no aço, né? Outro que tem é uma face com junta de anel, aonde vai vir um anel aqui de junta, ele já tem esse rasgo para essa vedação. Outra, face macho e fêmea, né? Que eles vão ter aqui o encaixe, mas mesmo assim precisa da junta de vedação. E a face, né, de flange com virola, né, que é aquele que é o solto, né? Então a face nele aqui está na tubulação. Então as formas de fabricação do flange são forjadas, ou laminadas, ou fundidas, né? E as normas aqui, ó, a gente tem a norma do dimensionamento para pressão admissível, pressão no flange. Então a gente tem sempre estar buscando, né, o que vai atender a minha necessidade ali de trabalho. Então, a especificação do flange, né, se você for encomendar, você vai precisar saber, né, a quantidade, o tipo de flange, o diâmetro nominal da tubulação, o tipo de face, o material dele, né? Então, para flange de pescoço e flange de encaixe, é necessário especificar a espessura da parede do tubo, né? Já que o flange vai encaixar aqui nesse tubo. E os flanges rosqueados, é necessário especificar o tipo de rosca. Então, as juntas ali que tem nesse flange, a gente tem alguns tipos de juntas que nós vamos falar, né? Juntas planas, são essas duas aqui, aonde é para flanges com face de ressalto, né, que ela vai se encaixar ali no seu ressalto, e a para face plana, né? Então aqui tem um encaixe de ressalto para ela e essa é a plana. E as juntas metálicas folhadas, né? Chapa metálica aqui, ó, enchimento de amianto, né? Então essas aqui são juntas que quando você vai dar um aperto, ela vai se deformar, né? E de forma a evitar ali
vazamento, né? Geralmente as juntas são materiais mais flexíveis para suportar esse aperto e evitar, né, que tenha vazamento. As juntas anel, né, pode ser helicoidal, cilíndrica, né, ou octogonal. Então, outro componente da junta, né, é aqui o estojo ou parafuso, né, parafuso aqui todos conhecem, estojo que às vezes não conhece, né, até brinca aí, fala é o parafuso sem cabeça com rosca dos dois lados. Então, eu tenho o meu parafuso que vai vir com a porca para dar o aperto, ou no caso de estojo, ou parafuso prisioneiro, né, vai vir a porca dos dois lados. Então, em seu aqui, ó, a gente tem normas para flanges, aonde ele vai estar ali determinando, né, ó, parafuso e estojo para o flange. Então, diâmetro nominal aqui do pipe, né, do tubo, a pressão aqui no flange, né, e daí você vai buscando aqui o que vai te atendendo aí desses parafusos. Então, a ligação por flange, né, como falei ali, a gente tem as juntas, né, de ligação. Então, para abertura e fechamento de flange, é necessária uma boa vedação. Então, os flanges têm que estar em bom estado, ele tem que estar limpo, sem corrosão, paralelos e concêntricos, porque qualquer excentricidade, corrosão, né, ou ele sujo pode evitar essa vedação ali da minha junta e ocorrer o vazamento. Assim como ranhuras, né, elas não estejam paralelas, né, tem que estar paralelas, sem risco e sem detrito, né, e juntas velhas, né, não podemos ali, né, utilizar junta velha. Você utilizou a junta, retirou, essa junta é descartada, né. Inclusive um aluno uma vez da turma da Petrobras até falou, professor, lá o pessoal fez isso, trocou e depois botaram a mesma junta, falaram que estava nova porque só usou uma semana aquela junta, precisou dar outra intervenção e botaram a mesma. Aí eu perguntei, e o que aconteceu? Eu falei, daqui 2 semanas tiveram que abrir de novo porque estava vazando, né? Porque a junta já tinha sofrido aquela deformação dela num todo, se moldou aquela situação, né? E com isso depois ela já deixa ali de ter a mesma vida útil para a qual foi projetada. Então, a junta de vedação, né, conforme especificada, a quantidade adequada, tem que ser nova, né, como eu falei, e bem posicionada. Os parafusos corretos, bom estado, sempre lubrificado, conforme especificado, e o torque conforme o recomendado. E daqui a pouco nós vamos ver a sequência de aperto, né, utilizando a ferramenta adequada. E a montagem, né, centrar corretamente a junta, respeitando o procedimento e o torque máximo, né? Então, tem ali minha junção, é aquilo que a gente fala, não é aperta até não aguentar mais, não, os equipamentos a gente tem o torque especificado, pois se você der um aperto maior, você pode vir até a danificar o seu equipamento. Então, para abertura e fechamento, primeiro, providenciar a liberação do flange a ser aberto, providenciar as ferramentas adequadas, providenciar a junta de vedação. Então, isso aqui é quase um planejamento, né? Um relatório de atividade que você vai ter que fazer, né? Então, aí posicionar, fechar a favor do vento, né? De fora da junta para que não leve impureza. Desapertar primeiro os parafusos do lado oposto. Caso não haja vazamento, remova o restante dos parafusos. Abrir os flanges, remover a junta velha, fazer a limpeza, né, dos parafusos, flanges, a ranhura ali, né, inspecionar para ver se está tudo certinho, as faces ali, né, do meu flange estão planas, né, se não tem nenhum arranhão, nenhum dano, né, os parafusos estão corretamente. Caso esteja tudo, caso haja normalidade, você vai ter que tomar as providências, se não, né, lubrificar os parafusos, né, com gacha ali de alta temperatura, necessidade para estar tendo essa durabilidade ou a temperatura sua do fluido, manter a junta certa centralizada, aproximar as porcas, fazer o aperto na sequência, paraflange que permite uso de torquímetro, usar o valor recomendado, né, e por último,
verificar se há vazamento através do teste de estanqueidade. Então essa é a sequência, né, para você abrir e retirar ali o flange, né? Então parece que é muita coisa, mas são situações básicas ali, né? Rotineira que o mecânico já tem o hábito de fazer. Então, as juntas, elas sofrem, como eu falei, ó, a compressão ali no aperto, né, que ela se deforma, e o cisalhamento através ali do fluido que vai tentar sair. Então, o material deformável, elástico e resistente, né? Então, como eu falei, então, a espessura é devido à carga que ele vai estar sofrendo, né? Pressão, força sobre área, né? Então a força ali é a pressão ali vezes a área, a dureza, né? O acabamento das faces ali para tá vendo, e o aperto ali, né? Da forma de acomodar e fazer ali o ajuste correto, né? Então vamos posicionar a junta, vamos apertar ali os flanges, né? Tem um aperto residual, né, para compensar a pressão interna, e a quente, né, para compensar ali a dilatação dos parafusos, né, caso tenha. Então, materiais, né, são borracha natural, sintética, hidráulica, plástico, materiais forosos ou juntas metálicas, né? Então, de acordo com a sua aplicação. As não metálicas, ó, a borracha natural usada para água, ar e condensada até 60 graus, sintética para óleo até 80, plástico, né, para fluidos corrosivos em baixa pressão e temperatura ambiente, e o papelão hidráulico, né, juntas de amianto, comprimido, grafitado, existe aqui, ó, para trabalhar com temperaturas maiores, né? Então, aqui nós temos aqui, ó, o nosso flange, aqui só mostrando ó, um alojamento aqui de uma junta, né, metálica anel. Então, a gente tem o flange, a função da junta é evitar o vazamento. Aqui a gente tem um flange de face a face aqui com a nossa junta, né? Então ela sofre o que? O aperto do parafuso, ela vai estar fazendo, que ela vai estar sofrendo, e a força radial, que é o cisalhamento, né? Que é o que o fluido vai estar fazendo sobre ela. Então, a junta a gente tem aqui, ó, não confinada, né? Quando ela está na face plana, às vezes fora, outras estão tem até os furos para você colocar aqui os parafusos dentro. Aqui eu faço com um ressalto, né? Mas também não é confinado. Aqui com lingueta ou ranhura, né? Que ela tem um alojamento para essa minha junta ficar, que é totalmente confinada. Ou macho e fêmea, que é o semi-confinada, né? E esse outro modelo aqui de ring, aqui é o junta anel, né? Do furo para ela estar posicionada. Já as juntas metálicas, né? Então, como eu falei, tem que ter essa deformação, então tem umas fitas aqui, o enchimento, o anel centralizado, né? Você vê a forma que ela tem para proporcionar aí essa melhor vedação. Então, juntas aqui com boa selabilidade, resistente aí a alta temperatura e pressão, por ser metálico, e o custo, né, é relativamente baixo ali devido a durabilidade dela, né, que é maior do que as demais. Então, materiais mais comuns que tem são esses aqui, com enchimento de amianto, grafite, né? Então, essa norma aqui, ele vai me especificando ali, né, essas juntas metálicas e qual que é o ideal, né, para cada tubulação, para o que, para o material em si. Então, outras juntas metálicas tipo anel, para aplicação, né, de altas pressões, né, acima ali da classe de pressão de 60 hashtag, alta pressão de contato ali também, a altas temperaturas, né, então que é uma bom acabamento, né, ali na superfície, né, dela. Então, o critério de seleção da junta é o que? A pressão de operação, a força no parafuso, a resistência à corrosão causada pelo fluido, temperatura de operação, tipo de flange e a força de esmagamento. Então, o critério utilizado é o que? Pressão e temperatura, que é o principal. Então, tensão vezes temperatura que a gente tem aqui, para a temperatura máxima, aqui tem uma tabelinha simplificada ali
explicando a classificação aí do tipo do material da nossa junta, né? Então, como falamos aqui, ó, as juntas planas, né, com face de ressalto ou aqui para face plana, a espiral, a folhada, a metálica maciça, né, aqui com enchimento não metálico. Então aqui a gente tem esse tipo de juntas ali planas, em anel, que é o oval e o octogonal. Então, uma outra junta ali, né, que aí acaba alterando um pouquinho o tipo do flange, né, como se fosse um flange aqui, o aperto, né, pode ser um tipo outro de conexão, na verdade, que é o Gibald, que são ligações de fácil desmontagem, né, que aí você já vai ter ele aqui já com a junta. Então, abertura e fechamento aqui dos flanges, a sequência, pessoal, como nós falamos, ó, é sempre cruzado, né? Então é como a gente sempre falou, né? Quem fez curso de mecânica, um pegou o primeiro, vai para o lado oposto, aí vai para um outro mais próximo, vem para o lado oposto, vai para o lado oposto e assim sucessivamente, né? E você vai invertendo ali, né? O seu aperto, né? Para evitar, né? Que você aperte muito de um lado e ele venha ficar desalinhado, proporcionando vazamentos, né? Como essa foto aqui, ó. Então apertou demais do lado de baixo, em cima ele ficou com essa folga aqui, ó, nesse meu flange. Então, o que acontece quando você vai ligar? Vai ter esse tipo de coisa, esse vazamento, né? Então, e com isso também a gente pode ter ali o desgaste aqui em quem? Na nossa junta. Então, ó, comparando essas fotos, o que a gente pode observar, né? Esse lado, ó, ele está preso com estojo. Nesse lado, ele está preso com parafuso, né? Só tem porca de um lado, aqui é a cabeça do parafuso, aqui é a porca dos dois lados. E o que mais a gente pode comparar nessa segunda do lado direito? Observa, nesse lado tá a porca, agora nesse outro a porca, aí agora ali a porca, agora para o lado de cá, então ele vem intercalando, né, a posição dos parafusos no caso, né, porque o aperto que eu estou dando é sempre do lado da sequência na porta. Então eu tenho ali, ó, a posição da cabeça ali do parafuso, ela é alternada. Então esses parafusos, né, estojo ali, porca, né, eles têm que suportar ali a carga de aperto, né, ali para fazer a tração do parafuso e atender ali a compressão da nossa junta, certo? Então 70% das causas de falha nos parafusos ocorre junto, né, à cabeça do mesmo, 20% na transição ali do corpo, né? Então a gente tem que tá utilizando ali da melhor forma aí possível, né? Então, um aperto inicial, aí vai de cada um, finalidade para ajustar as juntas, a face, tudo, né? Amoldar as imperfeições. Então, tem aqui um valor. Aí depois, né, a gente tem um aperto residual, né? Que aí sim o objetivo é combater o efeito que dá pressão interna. E por último, né, o aperto final para compensar ali a dilatação devido a variações de temperaturas. Então, como mostramos anteriormente, aqui a gente vai ter, ó, essa carga aqui no meu flange, que é o aperto aqui, né, do meu parafuso. Então, eu tenho que ter ali o deslocamento ali do parafuso ali nas juntas por igual para eu ter esse aperto ali correto. Então, alguns tipos de parafusos aqui, né? Só não sei se vocês virem elementos de máquina, né, que a gente utiliza ali, né? São o prisioneiro, o parafuso com o pescoço. Esse aqui utiliza em alguns suportes, né? Ali, fixação de tubulações menores. Então, a compensação ali do cisalhamento, pessoal. Então, muitas vezes a gente tem aqui um pino de ajustagem, né? Então, para eu posicionar, né, sempre que a gente for montar o nosso tubo flange, observe como que eu vou fazer esse meu alinhamento. Eu não posso montar em qualquer posição. Sempre eu vou colocar, ó, aqui, ó, na parte superior, né, o que
um parafuso. Por que isso? Porque com isso eu consigo saber, né, que toda a minha tubulação vai estar alinhada de forma correta. Porque se eu chego, eu não tenho um flange solto, ele não vai bater a minha tubulação na posição ali desse meu flange. Então, aqui eu tenho um pino, né, de ajuste, né? A gente voltando aqui, a gente nessa aqui, ó, isso aqui, ó, é um pino ali, ó, de ajuste ali para a gente centralizar a nossa tubulação e evitar que tenha ali, coloque um pouco desalinhado ali os nossos parafusos, né, aumentando ali um cisalhamento.